Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos de um tema onde se é muito discutido dentro da escola dominical, dentro dos seminários teológicos. Os anjos queriam pregar o evangelho em nosso lugar? Eles queriam anunciar o evangelho? E nós, homens, que recebemos esta missão do nosso Senhor Jesus Cristo, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Fica aqui comigo para não perder. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita esse momento aqui embaixo. Se inscreva aí, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Os anjos queriam pregar o evangelho em nosso lugar? Em nenhum lugar a Bíblia diz que os anjos queriam pregar o evangelho em nosso lugar. Isso significa que essa ideia não está expressa em nenhum versículo bíblico, embora algumas pessoas possam interpretá-la de forma equivocada a partir de certa passagem bíblica. Especificadamente, essa interpretação errônea geralmente surge de uma leitura superficial de 1 Pedro 1,12, que diz: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que vos pregar o evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, para as quais coisas os anjos desejam perscrutar. No entanto, é fácil perceber que o texto não sugere que os anjos queriam pregar o evangelho no lugar dos homens. Em vez disso, ele destaca o profundo interesse dos anjos em compreender os ministérios da salvação que Deus revelou aos seres humanos. Os anjos não queriam pregar o evangelho em nosso lugar, então. No texto de 1 Pedro 1,12, o apóstolo Pedro enfatiza o privilégio concedido aos crentes quanto à bênção da redenção em Cristo. Primeiro, ele menciona que os profetas do Antigo Testamento serviram a si mesmo, mas as gerações futuras, ao falar das coisas que agora foram anunciadas pelo Evangelho. Essa mensagem foi pregada pelo Espírito Santo, enviada do céu, indicando a continuidade da ação divina desde os profetas até os apóstolos e pregadores do Novo Testamento. Em outras palavras, Pedro estabelece um paralelo entre os profetas antigos e os pregadores do Novo Testamento, mostrando a unidade das Escrituras e a continuidade da revelação divina. Os profetas serviram às gerações futuras, profetizando sobre os sofrimentos e glórias de Cristo, enquanto os apóstolos e missionários anunciam o cumprimento dessas profecias. Em seguida, Pedro destaca que até mesmo os anjos anseiam por perscrutar essas coisas. O verbo grego usado aqui é traduzido como perscrutar, implica assim, inclinar-se, ou seja, se atentar com alguém que se debruça, que estica o pescoço para observar algo de grande interesse. O propósito de Pedro é demonstrar que os anjos estão profundamente interessados em entender a sabedoria de Deus manifestada na salvação dos homens. Os anjos não são seres, os anjos são seres celestiais. São criados por Deus, que não experimentam a redenção como os homens, entende? Eles não conhecem por experiência própria o que significa ser salvo pela graça,
mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso eles desejam perguntar e entender a obra da redenção de Deus na vida dos homens. O apóstolo Paulo também aborda esse tema em Efésios 3:10, afirmando que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso indica que através da redenção operada em nós, os anjos contemplam a grandeza do plano divino. A responsabilidade, entenda isso, de pregar o evangelho é dos homens, não dos anjos. A Bíblia mostra a responsabilidade de proclamar o evangelho foi dada aos seres humanos. Jesus comissionou seus discípulos dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, registrado lá em Marcos 16:15. Embora os anjos sejam mensageiros de Deus, e tenham atuado, em momentos específicos para anunciar boas novas, como no nascimento de Jesus, lá em Lucas 2:10. Não há nenhum registro bíblico de que eles possam substituir os homens na missão de evangelizar. Os anjos servem como ministro a favor dos que hão de herdar a salvação, mas não tornam para si a tarefa de que foi confiada à igreja, aos homens. A pregação do evangelho é um privilégio e é uma responsabilidade dos crentes, dos homens, que experimentaram a graça de Deus em suas vidas. Além disso, saber que até os anjos anseiam em compreender o ministério da nossa salvação deve se tornar mais grato, e sermos mais reverentes. Eles que estão diante do trono de Deus desejam percortar a multiforme sabedoria divina. Isso falamos da revelação de Cristo e a manifestada na igreja do Senhor. Então essa realidade deve nos encorajar a aprofundar no entendimento das riquezas do Evangelho e a cumprir com dedicação a missão de que foi confiada a nós. Quando valorizamos o privilégio de pregar o Evangelho, reconhecemos, e nós honramos que Deus nos deu, e nós somos homens, e Ele nos escolheu para ser sua boca aqui na terra. Então deixe Deus te usar. Seja a boca de Deus. Seja um participante da obra da redenção. Portanto, é fundamental interpretar as Escrituras com cuidado, evitando atribuir a eles o significado que não estão presentes no texto bíblico. Definitivamente, a ideia de que os anjos queriam pregar o evangelho em nosso lugar, não encontramos respaldo bíblico para isso. Seja você o canal, seja você usado, deixa Deus usar sua boca poderosamente. Medite na palavra dia e noite, que Ele possa te usar poderosamente.